Dom Juan. Olha, esse é um nome que com certeza todo mundo já ouviu falar, né? Mas a verdade é que por trás dessa lenda do grande sedutor tem uma história muito mais profunda e, vamos dizer, bem mais sombria. E é para desvendar essa figura que a gente está aqui hoje. A imagem que vem na cabeça é sempre a mesma, né? Aquele conquistador que ninguém consegue resistir, o mestre da sedução, uma figura que virou praticamente um sinônimo de charme. Pois é, mas é aí que a história começa a ficar mais complexa. Todo esse charme irresistível tem um preço. E um preço bem alto, que no fim das contas alguém sempre acaba pagando. Então, para a gente entender qual é esse custo, a gente precisa voltar lá no comecinho. De onde veio essa lenda? Como essa figura apareceu pela primeira vez? E aqui já vem a primeira surpresa para muita gente. Dom Juan nunca existiu de verdade. Ele não foi uma pessoa real. Ele nasceu na Espanha, lá no século XVII, como personagem de uma peça de teatro. Uma criação da literatura que, de repente, pulou para fora dos livros e ganhou o mundo. E olha só que interessante, desde o comecinho, o retrato dele já era super complexo. Por um lado, você tem um nobre, um cara carismático, inteligente, ousado. Mas por outro lado, e esse é o ponto principal, ele é profundamente antiético. As conquistas dele não vêm do amor, vêm da manipulação. E o mais importante, ele nunca, jamais assume a responsabilidade pelos atos dele. Beleza. Mas como é que um personagem de teatro se transforma num arquétipo universal? Um modelo de comportamento que a gente reconhece até hoje. Vamos analisar isso. O jeito dele agir, na verdade, segue um método, quase uma receitinha de bolo. Não é um charme que acontece por acaso. É tudo calculado. Primeiro, ele seduz. Depois, ele promete mundos e fundos. Aí, ele encanta, com aquela presença magnética. E no final, ele destrói. Simples assim. Mas por que ele faz isso? Qual é a motivação? A resposta é bem direta. Um ego que não cabe em si mesmo. O que move Dom Juan é única e exclusivamente o próprio desejo. O prazer de ter poder sobre o outro. E junto com esse ego, vem o hedonismo assim no último volume. É a busca sem fim pelo prazer imediato, sabe? Sem pensar um segundo nas consequências, nem para ele e muito menos para os outros. Então, a gente precisa entender uma coisa. Aquele charme todo não é um dom, uma qualidade. É uma arma. Uma ferramenta que ele usa para manipular, para controlar, para conquistar e, no fim, para descartar as pessoas. E o que tem por baixo dessa capa de homem irresistível? Bom, aí a gente encontra os traços psicológicos bem sombrios. Narcisismo, uma falta de empatia absurda, um egoísmo total nos relacionamentos e uma necessidade enorme de estar no controle de tudo. Essa figura é tão forte, mas tão forte, que era óbvio que ela ia sair da literatura e parar, sabe onde? No divã da psicologia. Vamos ver o que a psicologia tem a dizer sobre o nosso Dom Juan. E aqui o contraste é muito claro. Na literatura, ele é aquele anti-herói que fascina, que foi repensado por gênios como Molière, Mozart. Mas aí, quando a gente olha pela lente da psicologia, a coisa fica mais séria. Ele vira o arquétipo da sombra, a personificação dos nossos impulsos mais destrutivos e de um medo gigantesco de ter intimidade de verdade. E o negócio foi tão sério que o nome dele virou até um termo técnico na psicologia, donjuanismo. Sabe o que significa? É exatamente essa necessidade compulsiva de estar sempre conquistando alguém novo, junto com uma incapacidade total de criar um laço, um vínculo profundo de verdade. Ok, mas a gente está falando de um personagem de 400 anos atrás, certo? Como é que ele aparece hoje em dia? Bom, as versões modernas dele são bem mais familiares do que a gente imagina. A primeira versão, e talvez a mais óbvia, é a do player. Aquele tipo que trata relacionamento como se fosse um videogame, onde a outra pessoa é só mais uma fase para passar, um troféu para colecionar. Ele também está ali, na figura do narcisista sedutor, aquele que usa todo o carisma para atrair admiração, para se alimentar da atenção do outro, mas sem nunca dar nada de genuíno em troca. E claro, tem essa versão que talvez seja mais comum hoje em dia. Aquela pessoa que aparece com um interesse avassalador, que fala tudo o que se quer ouvir, parece a pessoa perfeita e, de repente, some, puf, desaparece sem deixar nenhum rastro. E a cultura pop, nossa, tá lotada desses caras. É o galã da comédia romântica que tem pavor de compromisso, são certos participantes de reality show de namoro, são incontáveis histórias sobre homens manipuladores. O arquétipo tá vivíssimo. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na pergunta central, né? Qual é a moral da história de Dom João?
O que essa busca sem fim por conquista quer dizer no final das contas? No fundo, a história toda é um grande alerta. É uma história sobre a busca vazia por prazer, sobre uma vida de total desconexão emocional, sobre a sombra de um desejo que não tem freio nenhum. E aqui está o ponto mais importante de todos. O final trágico do Dom João na peça original não é à toa. A queda dele é o símbolo do preço que se paga por uma vida sem consciência, sem ética e, principalmente, sem a capacidade de amar de verdade. Então, a gente termina com uma provocação para a gente pensar. Será que Dom João é só uma figura antiga, uma coisa lá do passado? Ou será que a história dele continua sendo um alerta, e um alerta bem poderoso para os nossos dias?